É um prazer estar aqui para falar com vocês sobre um tema que, enfim, perpassa toda essa minha obra, que é o tema do empreendedorismo. Eu basicamente estudo em vários períodos da história do Brasil, desde o século XVI e XVII até coisa mais recente, vamos dizer até o século XXI, já que o Ronaldo lida com o século XXI, e eu me interessei por ele porque ele era um bom empresário também, não só jogador de futebol. E nesse percurso, o que eu procuro estudar? Quais são as características culturais ou de comportamento no Brasil que favorecem o empreendedorismo, né? Esse último livro que eu publiquei, História do Brasil com Empreendedores, é um livro que mostra que o grosso da população brasileira, e na história isso vem desde o século XVII, é de produtores independentes, tecnicamente, em sociologia, se diz de produtores independentes, quer dizer, pessoas que detêm seus meios de produção e produzem mercadoria, às vezes sem capital, portanto, empreendedores, que com capital se tornam empresários. Então, se você pegar lá o homem do carrinho que carrega o carrinho de catador de lixo, que carrega a carrocinha, aquilo é um empreendedor, né? É alguém que leva a vida por si mesmo, vive sendo chefe de si mesmo, sendo empreendedor, corre riscos, o que ele ganha varia de acordo com o que ele produz, né? E assim é a maior parte da população brasileira. Um desses empreendedores que eu estudei, de quem eu vou falar hoje, é o Júlio Mesquita, né? Júlio Mesquita é o fundador não, mas ele se tornou proprietário do Estado de São Paulo, do jornal, né? Eu vou dar um pequeno background de quem era, né? Nasceu em Campinas, em 1862. Os pais eram imigrantes portugueses recentes, tinham chegado 2, 3 anos antes, pobres, muito pobres. Ele foi o único dos filhos que estudou mais do que o ginásio, tinha inclusive irmãos analfabetos, né? E ele morreu em 1927, março de 1927. Ele trabalhou em jornais permanentemente de 1888, quando ele entrou na função de gerente de um jornal que então se chamava Província de São Paulo, até a morte dele em 1927. Nesse período, o jornal teve um crescimento médio de 8,5% ao ano durante 39 anos. Né? Ele pegou um jornal de 3 mil exemplares, e quando morreu o jornal vendia 65 mil. Um crescimento médio de 8,5% ao longo de 40 anos é um crescimento chinês, né? E esse crescimento que ele propiciou ao jornal foi também a transformação de 3 eras do jornalismo e de 3 eras da política, e aí então a gente precisa conhecer o que era isso, né? Começando pelo jornal onde ele entrou. Ele começou a trabalhar num jornal que era um jornal, vamos dizer assim, que a gente podia chamar de jornal padrão da primeira metade do século XIX no Brasil e no mundo. Como ele começou em 1888, já tinha aí um pequeno atraso. O que era jornal nesse período? O jornal surgiu com fruto direto da eleição, da disputa parlamentar. Ele apareceu primeiro na Inglaterra, quando as eleições do parlamento se tornaram importantes, e o jornal apareceu como o esteio do partido que disputava a eleição, né? Os jornais eram sempre partidários, portanto. A ideia do jornal era divulgar
as ideias, o que o partido queria, o que o partido propunha. E isto queria dizer um comportamento que era obrigatório dessa imprensa partidária, que era quando o jornal estava na oposição, dizia que o governo, quem estava no governo estava levando o país para o pior dos mundos, que tudo estava errado, que tudo precisava ser consertado, e quando estava no poder, dizia que tudo ia dar certo, que o país estava nos melhores do mundo, que agora finalmente a condução do país está correta. Isto era o ponto de vista editorial. Do ponto de vista econômico, o jornal, quando estava no poder, arrebanhava o máximo de dinheiro público que conseguia, ou o dono do jornal, ou, enfim, algum apaniguado, e aí o governo fazia contratos com o jornal de imprimir outras coisas, pagar publicidade ou qualquer coisa do gênero, e quando ia a proposição ficava à míngua. Os jornais iam praticamente à falência. Quando não faliam, os jornalistas, o padrão dos jornalistas dessa época é o Daniel Defoe, que escreveu Robinson Crusoe, que, para não viver essa situação de, quando vai à proposição, ficar na miséria, ele mudava de partido e o jornal continuava. Então ele continuava recebendo dinheiro e atacava os amigos de ontem, enfim, acabou preso. Não é uma política muito ousada, mas era assim que funcionava. E era assim que funcionava no mundo inteiro, né? Esses jornais, esses primeiros jornais que funcionaram ao longo do século XVIII e XIX, eles tinham uma característica peculiar. No século XVIII e XIX, o número de eleitores era proporcionalmente muito pequeno em relação ao total da população. Então, o jornal, como era basicamente o jornal que falava de política, não era um jornal feito para muita gente, era feito só para aqueles que votavam. No fundo, a clientela que interessava para o jornal era 1 ou 2% da população. Então, esses jornais tinham tiragem pequena, o padrão mais ou menos universal, independente do tamanho da cidade, era 2, 3 mil exemplares, que eram distribuídas para os potenciais eleitores daquele partido. Como era pago pelo governo, não era muito interessante cobrar, embora o jornal fosse vendido, tinha uma assinatura que era vendida, mas a inadimplência, no caso brasileiro, era altíssima, coisa de 50%, 60% da tiragem. Por quê? Porque valia a pena você entregar o jornal para mais gente para fazer proselitismo. Se você ganha o poder, você tira dinheiro do governo e passa lá para o jornal e sobrevive assim. Esta era a regra do jornalismo no mundo inteiro no século XIX. Para o século XIX, para esse padrão do século XIX, o Brasil era um ótimo país para fazer jornalismo. Por quê? Porque o Brasil era um país onde as eleições eram absolutamente regulares e previsíveis, em todas as instâncias. Isso é uma coisa que a gente nota muito pouco, mas a eleição de vereador no Brasil é uma regra absoluta. A estabilidade do sistema eleitoral municipal, hoje é municipal, mas de governo local no Brasil, é absoluta. A primeira eleição no Brasil foi na Câmara de São Vicente, 28 de agosto de 1532. De 3 em 3 anos tem eleição até o fim da colônia, até o fim do Império, e de 4 em 4 ao longo da República. São 481 anos de eleições regulares. São Paulo é 450, Olinda é 480, enfim, a idade da vila é a idade das eleições e a regularidade da eleição. E não há caso de ditadura local na história do Brasil, em qualquer lugar do Brasil. Do sertão do Amazonas ao Rio Grande do Sul, não há um ditador local, não há um caudilho. Tem gente com poder, mas a instituição eleitoral funciona regularmente, raramente é o próprio homem do poder econômico, que é o vereador, às vezes mas nem sempre, e fica lá o mandato e vai embora, né? Isso é uma regularidade importante. Segunda regularidade importante, quando o Brasil se tornou independente, botou um parlamento para funcionar imediatamente. O parlamento brasileiro só não funcionou desde que começou regularmente em 1826, mais a Constituinte, ao longo da ditadura Vargas, no Estado Novo, e durante um ano no regime militar.
até os militares reabriram o parlamento. Com isso, o parlamento do Brasil é o terceiro que tem mais tempo contínuo de funcionamento no planeta, depois da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então, são regularidades eleitorais gigantescas, o que tornava no século XIX muito razoável o mercado para jornais que se destinavam a uma população que era o topo que voltava. E uma característica do Brasil no século XIX é que as eleições no Brasil do século XIX eram mais abertas à participação eleitoral do que, por exemplo, as da Inglaterra. No Brasil, segundo o cálculo do José Moreira de Carvalho, alguma coisa como 12% dos homens adultos votavam até 1879. Na Inglaterra, em 1832, votava menos de 1% dos homens adultos. Né? Então, o Brasil tinha um grau de abertura ótimo para esse tipo de jornal, que era para a elite que votava. Né? Então, a imprensa brasileira que começou... Veja bem, a imprensa brasileira, isso é importante notar, que uma das únicas coisas que Portugal realmente fez a sério no período colonial foi proibir a instalação de imprensa no Brasil. Todas as máquinas de imprimir que vieram para o Brasil foram... A pessoa que trouxe foi presa, a máquina foi destruída e os restos levados de volta para Lisboa, que era para não reconstruírem. Então, isso foi uma proibição absoluta nos tempos coloniais. Acabou em 1808, começamos com o Diário Oficial, mas rapidamente se montou uma imprensa muito vibrante no Rio de Janeiro. Tem um livro muito bom da Isabel Lustosa, Insultos Impressos. Enfim, então se montou uma imprensa muito depressa, assim que o Brasil se tornou independente, e todas as cidades, até as pequenas, tinham jornal. Né? Muito bem. O jornal, com essas características de tiragem pequena, era feito em prensas manuais. Quer dizer, era basicamente uma folha carimbada. Né? Que dava para fazer, com bom manejo, você fazia 1.000 exemplares ou 2.000 exemplares de jornal, 4 páginas de jornal em uma noite com uma prensa. Como não tinha muita notícia e o jornal era para pouca gente, era o que bastava. E foi num jornal dessa natureza que o Júlio Mesquita começou a trabalhar em 1888. A província de São Paulo, que ainda era província, como se chamava o jornal, funcionava ao lado da Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário fica onde hoje é o prédio do Banespa, ex-Banespa, atual Santander, ali na Praça Antônio Prado, que chamava-se Largo do Rosário. Né? E ao lado tinha a redação, o jeito de fazer era muito engraçado, porque a ordem do Rosário era a ordem dos negros, era o centro da religiosidade mista de negros e católicos, né? E o jornal era ateu, declarava-se ateu. Então, todas as noites, cada vez que fazia uma festa, porque caía um governo, festa da República, à noite na redação do jornal, começavam a rezar na igreja e a tocar o sino. E aí dava uma certa briga, então era uma coisa movimentada, mas isso era todo o movimento que tinha na redação. O jornal, onde o Júlio Mesquita começou a trabalhar, tinha algumas vantagens sobre esse jornal partidário mesmo, que é o padrão do século XIX. O jornal pertencia ao Partido Republicano Paulista. Tinha sido fundado em 1875. Né? E ser republicano, era um jornal partidário, mas republicano. O que isso queria dizer? Que a grande chance do jornal partidário, que era ganhar a eleição e ir para o poder, era uma chance inexistente para aquele jornal. Porque ele era um jornal republicano que queria derrubar o regime. E a chance de estar no poder e conseguir dinheiro para o jornal eram nulas. Então, os fundadores, que eram republicanos mais ricos, tomaram cuidado de formar o jornal de um jeito bastante diferente do que era usual do jornalismo partidário, que tinha um dono, em geral, que ficava passando. Era quase um empreendimento individual, o jornal. Eles fizeram o jornal como uma sociedade por ações,
né, que tinha 50 acionistas, criaram um mecanismo que é muito interessante em 1875, que é distribuição de lucros. O editorialista-chefe e o gerente, que era o administrador do jornal, recebiam parte dos lucros da publicação. Eles não estavam muito preocupados com isso, porque a publicação não dava lucros, mas estava lá no estatuto, né? E era uma sociedade por ações. Bom, o fato de ser uma sociedade por ações de um partido de oposição também tinha uma outra consequência importante, que era a seguinte: o jornal era para convencer os outros, então não adiantava vender só para os republicanos, o jornal tinha que falar para mais gente, tinha que viver de mais gente do que só os republicanos. Então, desde sempre, ele foi um jornal que amainou as suas posições partidárias para ser palatável para os que pensavam diferente. E isto já era uma característica que era própria da província de São Paulo antes do Júlio Mesquita entrar, mas que não era mais própria da imprensa partidária, essa imprensa que eu descrevi o funcionamento. E mais ainda, esse tipo de imprensa simplesmente tinha desaparecido. Desaparecido não, mas tinha ficado uma coisa para a cidade pequena e muito secundária na Europa e nos Estados Unidos a partir da segunda metade do século XIX. Bom, o que aconteceu ali nesse momento? 1800, na Inglaterra, mas especialmente nos Estados Unidos, com o The Sun. O The Sun foi um jornal que foi feito com a seguinte ideia: em vez de eu fazer um jornal caro para pouca gente, se eu fizer um jornal barato para muita gente, e em vez de vender assinatura, entregar na casa das pessoas, sair vendendo na rua, eu ganho mais dinheiro do que se fizer um jornal pequeno. E, de fato, isso foi feito. O The Sun era um jornal que a distribuição era o seguinte: eles vendiam o jornal 100 jornais por 75 centavos de dólar, para o cara vender por 1 centavo, então ele faria $1 e ganharia 25, se ele desse o dinheiro adiantado, ou acho que 80, se eu não me engano, 85, para ele pagar depois, né? Então, a pessoa saía vendendo o jornal e vendia. A tiragem média dos jornais de Nova York, que é onde circulava o Sun, era os mesmos 2-3 mil exemplares dos jornais no Rio de Janeiro, Londres, Paris, era tudo mais ou menos parecido. Com essa modificação, o Sun conseguiu vender 20 mil jornais muito depressa, em questão de meses em Nova York. E aí as pessoas descobriram que havia, um novo negócio. Esse novo negócio estava associado a mudanças importantes que na vaga a duas coisas. Primeiro, a vaga da segunda Revolução Industrial, porque aquele carimbinho de prelo em tipografia manual que funcionava para o jornal tradicional foi substituído pela rotativa e pela impressão a partir de bobina. Segunda invenção importante que veio logo em seguida, o telégrafo, que permitia que notícias, a fonte de notícias usual de um jornal eram os capitães de navio que traziam cartas comerciais e coisa do gênero, que tinham informações de onde eles tinham vindo. Agora, você passou a ter outra fonte de notícias. E nos Estados Unidos, especialmente, uma outra fonte de leitores importante é imigrantes, que precisavam aprender a língua e saber o que estava acontecendo na cidade onde eles estavam, e que passaram a ser, por excelência, os compradores de jornal não ligados ao público tradicional da imprensa partidária. Muito bem. Isso começou em 1839 e chamava-se Penny Papers, que era um jornal de 1 centavo, né? Em 1850, 1860, os Penny Papers já dominavam o mercado fora, nos Estados Unidos, na Inglaterra, começavam também a aparecer na França e mais tarde na Alemanha. Esse jornal da rotativa e do telégrafo, vamos dizer assim, constituiu uma segunda onda de fazer jornalismo, ligada a esses leitores novos que eu estou falando. Daí houve uma terceira
e essa sim mais importante, 1880, na década de 1880, 1890, que foi o voto universal. Né? As eleições do século XIX deixaram de ser, nos Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, eleições onde poucas pessoas votavam e toda a população adulta masculina passou a votar, o que ampliou imensamente o eleitorado e mudou completamente a regra do jogo político, que não era mais ficar convencendo os poucos que votavam no sistema fechado. E aí sim juntaram-se as duas coisas, quer dizer, a velha relação entre jornal e democracia e esta nova relação de um eleitorado completo. Como é que isso foi solucionado? Isso foi solucionado pelo apartidarismo. Né? Os jornais deixaram de ser instrumentos a serviço de um partido, passaram a ser empresas que disputavam o mercado, mas que também passavam a vender notícia. Isso foi uma novidade, o noticiário, isso que a gente conhece hoje como noticiário, apareceu em 1880. Antes o jornal basicamente era um editorial com pequenas notas informativas, né? Editoriais e artigos ocupavam muito espaço, o resto era pequeno. Aí você passou a ter um noticiário organizado e aí você teve o linotipo, que aumentou muito a velocidade de composição e o tamanho possível do jornal. A publicidade passou a ser importante como fonte de receita do jornal, e isso você tem o jornalismo moderno, que eu vou falar daqui a pouco. Pois bem, eu falei tudo isso para vocês entenderem que o Júlio Mesquita entrou no jornal de Prelo e entregou um jornal moderno, que passou por essas três fases em apenas 40 anos no Brasil, com muitos percalços, porque o Brasil não teve uma democracia da mesma qualidade da democracia europeia. Então, o que aconteceu com o jornalismo brasileiro e acontecia no momento que o Júlio Mesquita entrou no jornal? No Brasil, no Império, os analfabetos votaram até 1879. Né? Aí uma lei retirou o poder de voto dos analfabetos. O eleitorado brasileiro foi reduzido a 1/10 do que era para a eleição de 1880, coincidindo com o aumento do sufrágio universal. Então, do ponto de vista das relações entre democracia e jornalismo, o Brasil passou a ser um caso regressivo, estava andando na contramão do mundo. Né? O Júlio Mesquita entrou no jornal em 1888, o jornal nessas condições, um jornal partidário, de Prelo, e num país em transformação. No ano seguinte que ele entrou no jornal, a lista de acionistas do jornal se transformou na lista dos homens com poder da República. Foi proclamada a República, e o jornal, que era do Partido Republicano Paulista, tinha como acionista o Campos Salles, fundador do jornal, que foi ser ministro da Justiça do gabinete do Deodoro. O diretor de redação, que era o Rangel Pestana, foi para a comissão que escreveria a Constituição de 1891 e depois virou senador. O Júlio Mesquita, que era entre os acionistas, José Alves Cerqueira César, que era sogro do Júlio Mesquita, foi ser governador de São Paulo. O Jorge Tibiriçá foi ser senador estadual, depois governador de São Paulo. Enfim, virou o poder. O jornal virou o poder. Para o tempo do jornalismo partidário seria o paraíso, porque agora o governo é nosso, eu vou lá, vou encher as burras de dinheiro do governo e vamos fazer um jornal partidário agora sim com poder. O Júlio Mesquita até foi para o poder, ele foi ser secretário do Prudente de Moraes, que foi o primeiro governador de São Paulo na República. E até chegou no começo a ensaiar uma relação forte entre o jornal e o governo, né? que era a norma do jornalismo partidário. Mas por uma grande inspiração dele, que é difícil saber exatamente de onde foi, ele tomou, ao longo de 1890, algumas decisões importantes. A primeira delas
que é o maior paradoxo para o jornalismo partidário, foi romper as relações do jornal, onde ele era empregado, ele era gerente. E todos esses que eu falei eram os acionistas que estavam no poder. Mas ele conseguiu, de alguma forma, autorização para romper, para que o jornal não fosse mais o órgão oficial do Partido Republicano Paulista. Passou isso para o Correio Paulistano, que era um concorrente. Entregou as relações com o poder para o concorrente, né? Rompeu um contrato, o único contrato de governo que ele tinha, que era fazer a taquigrafia e publicar as atas da Assembleia Constituinte Estadual de São Paulo. E começou a fazer duas modificações intuitivas no jornal, extraordinárias. A primeira delas foi pegar, ali perto da Proclamação da República, tinha havido lá um motim que mataram gente. Aí ele prometeu doar a renda da venda avulsa do jornal para as famílias das vítimas, e apareceram centenas de vendedores do jornal. Vendeu 9.000 exemplares do jornal, que vendia 4 nesse dia, que era uma boa propaganda do próprio jornal. Então ele começou a apostar em aumento de tiragem e busca de leitor, e não no dinheiro do governo, no momento em que isso estava a seu alcance. E a outra coisa que ele fez foi editar rapidamente uma norma que começava com ele mesmo: o meu nome não aparece no jornal. O editorial, que era invariavelmente assinado e reconhecido, enfim, era uma obra pessoal, passou a ser do jornal, e o noticiário era do jornal. Só eram assinados artigos de opinião, que as pessoas tinham opinião. Mas ele queria que crescesse, queria que o jornal se desenvolvesse, dando notícias e tendo uma opinião que não era pessoal. Era uma opinião fundada em valores e não em crenças pessoais. Então o jornal, por exemplo, defendia a democracia e não aquele democrata que assinava a pena. Isto para um jornal que já tinha um pouco do jornalismo moderno, que era essa ideia, um embrião de jornalismo moderno, que era essa ideia de falar para mais gente do que o partido, foi esse núcleo que o Júlio Mesquita começou a desenvolver. E ele fez isso com imenso sucesso. Ele foi fazendo um jornal, a instalação na República foi um período muito turbulento, né, imensamente complicado, e ele foi fazendo um jornal que, enfim, foi crescendo com base nesses princípios de busca de leitor, e em menos de meia década ele liderava folgadamente a disputa pelo mercado em São Paulo, porque era o jornal São Paulo. Começou a crescer exatamente nesse momento. A população de São Paulo, em 1890, era de 60 mil habitantes. Em 1900 era de 240 mil. Quadruplicou em uma década. Esse é o momento que o Júlio Mesquita começou a trabalhar em São Paulo. Chegou imigrantes, que era um leitor em potencial. Então ele fez a coisa certa, não para o público que votava, mas para o público novo que estava interessado em notícia, né? E ele voltou o jornal para essa publicação muito depressa e deu certo com isso, ganhou uma liderança de mercado importante. Quem não gostou disso eram os antigos acionistas, que achavam que, agora que nós chegamos ao poder, esse jornal deveria nos servir, não está nos servindo. Mas, como o jornal dava lucro, os acionistas não reclamaram tanto, né? Foram se contentando com aquilo. E, como o jornal dava lucro, o gerente que ganhava participação no jornal ganhava bem. E começou a comprar a ação dos descontentes. Então, ao mesmo tempo, em uma década, o Júlio Mesquita, que não era sequer acionista do jornal quando começou a trabalhar, ficou dono do jornal sozinho. Comprou todas as ações. Em 1902, era uma empresa dele. E o jornal passou a ser um jornal, que não tinha mais nenhum outro interesse maior do que o do próprio Júlio Mesquita. Nota, o Júlio Mesquita era político, ele foi eleito deputado nesse tempo todo. Só que o nome dele jamais aparecia no jornal, a não ser
nas atas da Câmara, quando o jornal transcrevia atas da Câmara ou coisa do gênero. Não tinha cobertura para ele no jornal. Essa era uma capacidade ímpar que ele tinha, que era de conseguir fazer a transição do jornalismo partidário para um jornalismo mais moderno. Ele comprou a primeira rotativa, ainda sem linotipo, portanto igualando o jornal aos jornais de 1840, 1850 no exterior, em 1897. Teve a sorte de, na primeira semana, ou 15 dias depois, conseguir um recorde de tiragem que durou décadas na imprensa brasileira, que foi a morte da expedição do Moreira César em Canudos, que foi uma notícia que veio pelo telégrafo, que já era o método moderno de transmissão, e causou um impacto tremendo por onde apareceu. Teve revolta, teve coisa, ninguém conseguia entender o que tinha acontecido, porque onde já se viu o homem que tinha destruído todos os federalistas morrer em algum lugar do sertão da Bahia. Vendeu 17 mil exemplares, que era tudo que a máquina conseguia rodar, né? E não vendeu mais porque a impressora não conseguiu fazer mais. Muito bem. Então, esse jornal de rotativa levou a um outro patamar já na direção da modernidade. O Júlio Mesquita continuou rompendo com a lógica partidária da imprensa brasileira, que era a regra, e montando um jornal que não tinha nada a ver com isso. Ele era casado com uma sobrinha do Campos Salles. O Campos Salles, ele morava na casa... O Júlio Mesquita não tinha casa própria. Ele morou na casa do sogro, ele tinha 9 filhos. Chegou a ter 12, morreram 3. Morava na casa do sogro, que era companheiro do Campos Salles lá desde a fundação. O Campos Salles ia na casa do Cerqueira César todo dia. E o Campos Salles foi eleito presidente da República. E os Campos Salles, vocês sabem, ele mesmo escreveu num livro que chama Da Propaganda à Presidência, que ele sabia que ia fazer um governo impopular, então ele teve que recorrer ao que ele mesmo chamava de imprensa industrial, ou seja, a imprensa que você comprava a opinião com dinheiro público. Ele fez isso maciçamente, ele escreve como que fez, por que fez, etc. e tal. Enfim, aí o que nós estamos vendo? O Estado brasileiro mantendo a imprensa arcaica do século, tinha desaparecido no resto do mundo inteiro, porque os outros jornais grandes, a última coisa que eles queriam era receber dinheiro do governo e dar notícia ruim, porque eles pediam o mercado. O mercado era muito mais importante que o dinheiro partidário, por maior que fosse já. No Brasil, não foi bem assim. Mas o jornal do Júlio Mesquita rompeu com o Campos Salles publicamente, em 1901, abriu o Partido Republicano Dissidente, porque ele era contrário à política dos governadores e ele acreditava que a política dos governadores era um instrumento de manipulação pelo Estado das eleições e que a eleição de um governante era um direito do cidadão e não algo que fosse decidido intramuros por privilegiados dentro do Estado. Essa é a razão central dessa dissidência. O que tornou o jornal, e esse período até 1906, o Partido Dissidente, tornou o jornal um jornal fora do Estado, né? Como eram, e o que quer dizer, como a coisa era partidária, era uma situação inusitada. Os jornais que viviam do mercado, da sociedade, de empreendimento, eram marginais em relação aos jornais que vinham do dinheiro do governo dentro do próprio Brasil, né? Então, ele conseguiu fazer o jornal sobreviver nessas condições e enfrentar foi um período de recessão muito duro no período do Campos Salles Rodrigues Alves, e ele conseguiu, em 1912, ele já tinha conseguido transformar o dinheiro suficiente na sociedade. Ele lançou debêntures, né? São Paulo progrediu muito depois da valorização do café e tinha dinheiro. Ele conseguiu lançar debêntures para montar um jornal moderno completo, ou seja, com rotativas, com uma rede de informantes próprios. O jornal tinha sucursal em Lisboa, Roma, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e correspondente em todas as cidades do interior de São Paulo, que mandavam notícias. Então o jornal tinha fontes de informação própria.
rotativa de grande qualidade, linotipo, que permitia compor muito depressa, e publicidade, que era a principal fonte de renda do jornal. O jornal, então, não dependia do governo para viver. Essa foi a grande mudança. Foi o primeiro jornal que teve essas características no Brasil. Nem no Rio de Janeiro se conseguiu. Havia o Correio da Manhã e o Jornal do Brasil, mas nenhum deles conseguiu a estabilidade que o Júlio Mesquita conseguiu dar para um jornal cuja relação fundamental é trazer a opinião que está na sociedade impressa para que as pessoas vejam junto com o noticiário e reflitam elas mesmas sobre o que está acontecendo no mundo e com os seus valores façam os julgamentos. Isto foi, vamos dizer assim, o centro da obra do Júlio Mesquita. Ele conseguiu fazer isso num momento que isso era muito pouco usual no Brasil. Esse modelo de jornal, se você pega a coleção do Estadão, se você lê um Estadão de 1920, vamos dizer, 1914, 15 para frente, ele é um jornal exatamente como os de hoje. Você não vai notar muita diferença. Ele é estruturado como os jornais de hoje. Notícias, editoriais, artigos, tudo razoavelmente bem separado, a publicidade completamente separada da posição editorial. E se você pega outros jornais da época, você se depara com uma coisa que não te parece muito jornal, porque é uma coisa de outros tempos, que é como era o jornalismo partidário, que é, em geral, um grande editorial, notícias, às vezes, apelativas, detratar inimigos, detratar adversários, porque é isso que você fazia no partidarismo, né? E isso era o padrão do jornal brasileiro, menos do Estado de São Paulo. E a outra, e o que possibilitou isso foi a mistura quer dizer, foram as decisões empresariais do Júlio Mesquita e o fato do jornal não tratar do nome dele. O Júlio Mesquita, ele levava isso a sério, a ponto. Isso aqui é um livro que foi porque eu escrevi um capítulo que tem a história do Júlio Mesquita, né? Esse livro é o seguinte: começou a Primeira Guerra Mundial, o Júlio Mesquita, na semana que ela começou, falou: bom, São Paulo tem imigrante de tudo quanto é lugar, essa guerra vai longe, isso aqui vai ser confuso, eu vou explicar. Ele abriu uma coluna que ele fazia pessoalmente, que era pegar telegrama, como o jornal tinha sucursal em vários países da Europa e vinha telegrama de todo lado, ele lia todos e fazia uma síntese razoavelmente equilibrada, embora tomasse uma posição na primeira semana a favor dos aliados, contra a Alemanha. Ele dizia porque a democracia é o valor mais importante, isso é uma guerra da democracia contra o autoritarismo, ou militarismo, como ele chamava, e aqui o jornal, a posição do jornal é essa. Mas fazia notícia, hoje a gente chamaria de infográfico, mapa, explicando o que aconteceu, o que foi para onde, interpretou brilhantemente o noticiário o tempo todo. Isso era uma coluna que, quando ele não fazia, não era publicada, então todo mundo sabia aonde estava, evidentemente não assinada. É extraordinário como, enfim, a capacidade de fazer jornalismo que ele tinha. E aí alguns amigos acharam aquele tão bom que em 1920 resolveram imprimir o livro com o nome dele, A Guerra, que é esse título. Imprimiram o meu exemplar e foram dar de presente de aniversário para ele. Ele mandou destruir tudo, porque o nome dele não deveria ser, não é jornalismo. O nome é uma coisa que não é para jornalista. Então ele chegava a esse ponto para fazer isso. Mas esta é a razão central do jornal ter posições institucionais sempre, e nunca pessoais e nunca partidárias. Foi o que permitiu o salto, do meu ponto de vista, de um jornalismo, do jornalismo partidário, lá que vindo do século XIX, para o jornalismo moderno, coisa que o Júlio Mesquita fez em muito pouco tempo. Então, enfim, por essa inusitada característica, pela capacidade, mistura de... Ele entrou como empregado, acabou dono do jornal. Ele entrou numa empresa pequena, entregou uma empresa grande. Ele recebeu um jornalismo arcaico e entregou isso que hoje, passados 100 anos, a gente ainda entende como jornalismo, né? Por isso que eu digo que você olha e vê e fala: isso é um jornal. Então,
eu acho que por tudo isso ele é o fundador do jornalismo moderno no Brasil. Muito obrigado.